Angélica Costa de Alvarenga, professora de anatomia da UFSJ, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a anatomia do sistema urinário. Bom, o sistema urinário ele é composto por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Aqui vocês podem visualizar bem, né, a localização, né, aqui dos nossos rins, que se encontram aqui bem próximo à coluna vertebral, né, posterior aqui às vísceras do sistema digestório, né, e se encontram bilateralmente aqui a grandes vasos também, né, como veia cava inferior e a aorta abdominal. Bom, os rins apresentam várias funções, não somente o de filtração, né, mas também como reguladores, né, do volume sanguíneo e da sua composição, auxiliam na regulação da pressão arterial, liberam eritropoetina e renina como uma função endócrina, né, também sintetizam, participam da síntese de vitamina D, e eles, né, apresentam aí como função primária, né, a eliminação de resíduos, né, no caso a ureia, pela urina. Os ureteres apresentam a função de transportar a urina dos rins até a bexiga e a bexiga de armazenar esta mesma até que ela seja eliminada, né, do corpo pela uretra. Bom, os rins aqui nesta imagem vocês podem ver, né, uma peça cadavérica, onde ele apresenta um formato peculiar, parecendo com um grão de feijão, né, só que grande, em proporções bem grandes, né, maiores. A glândula suprarrenal se encontra superior, né, aos rins. Podemos visualizar na região do hilo renal, né, que é a saída e entrada aqui de vasos sanguíneos, no caso, veia e artéria renal, né. Saindo aqui nós temos também uma estrutura denominada de ureter, né, e aqui vocês podem ver a veia cava e posterior também nós temos a aorta abdominal. Então, os rins, eles apresentam aqui essa peça, ela se encontra mais clara, porque é uma peça cadavérica formalizada, mas os rins, eles apresentam uma coloração vermelha amarronzada, com aproximadamente 10 a 12 centímetros de comprimento, né, de largura, de espessura, né, eles apresentam 3 centímetros e de largura eles apresentam aproximadamente 6 centímetros, com o formato de um feijão, né, se nós formos correlacionar a sua forma. Bom, o sistema urinário, né, os rins, eles são localizados retroperitonealmente, como vocês bem visualizarão, tá? Apresentam-se na porção posterior aqui da cavidade abdominal, nas fossas lombares, entre o músculo psoas maior, tá? E o músculo quadrado lombar, ok? A posição, a localização, né, próximo à coluna vertebral, se dá ao nível da vértebra torácica 12, o polo superior, né, do rim, e a vértebra lombar 3, tá? O corpo vertebral da vértebra lombar 3. O polo inferior do rim direito, ele é inferior, né, cerca de 2 centímetros do que o rim esquerdo. Repare então que o lado direito, ele é aproximadamente 2 centímetros inferior, tá, do que o rim esquerdo. Isso se dá pelas estruturas anatômicas, né, aqui na cavidade abdominal. Reparem que aqui é a porção, né, do diafragma seccionado, né, e aqui no lado direito, normalmente se encontra um órgão bem volumoso do sistema digestório, denominado de fígado. Bom, como vocês podem visualizar, aqui numa vista topográfica, né, de um indivíduo, conseguimos identificar aqui as cristas ilíacas, né, e a porção aqui dos tórax, as últimas vértebras, as últimas costelas, né, aqui na região aqui posterior dorsal. Então, os rins, né, tendo em vista que eles apresentam uma localização, né,
peculiar, né? Então, o polo superior se encontra próximo ali, né, tocando a 11ª costela, tá? Principalmente do lado esquerdo, do lado direito, uma pequena parte, né? Conseguimos aproximadamente identificar ali a localização dos nossos rins. Bom, então, os rins, eles são estruturas que se encontram retroperitonealmente, tá? E apresentam relações topográficas com outros órgãos do sistema digestório, como, por exemplo, o rim direito, ele vai apresentar uma relação com a porção do fígado, que se encontra aqui retirado, né, uma porção do duodeno, né, com a flexura cólica direita, que se encontra aqui na região, tá? Do rim esquerdo, ele vai apresentar aqui uma relação, tá, com o estômago, com a porção do baço, tá? A cauda aqui do pâncreas, né? O baço ele também foi retirado aqui, tá posterior, né? A relação aqui com o pâncreas, o colo descendente, artérias e veias esplênicas, né? E cruzando aqui essa porção do hilo. Então, quando a gente retira essas estruturas anteriores, nós conseguimos identificar por colorar, dando uma cor, né, a cada posição, cada estrutura que se encontra relacionada topograficamente ao rim, né? E conseguimos identificar aqui com maior facilidade. Então, aqui uma porção do fígado, pegando aqui boa parte, né, do rim direito, porção aqui da flexura cólica direita, aqui a porção do duodeno, né, na região do hilo, né, e porções aqui dos nossos rins, o estômago, né, aqui o baço, né, indo ali também para uma região ali posterior, pâncreas e o colo descendente. Bom, posteriormente, reparem que nós conseguimos aqui identificar que também há relações topográficas com tanto as costelas, tá? Principalmente o lado esquerdo se encontra uma correlação com a 11ª costela. O rim direito, muitas vezes, ele não apresenta, ele pode ou não apresentar, né? Mas normalmente ele não apresenta relação com a 11ª costela, apenas o rim esquerdo. Apresentam correlação com o músculo transverso do abdômen, com o quadrado lombar e com o músculo psoas maior. E com a porção grande aqui do músculo diafragma. Bom, outra relação topográfica muito importante posterior é que há a passagem dos nervos ilho hipogástrico e ilho inguinal, principalmente do lado direito. Por quê? Do lado direito, esse rim ele se encontra inferiorizado, cerca de 2 centímetros. Esta relação topográfica com esses dois nervos, ilho hipogástrico e ilho inguinal, é muito importante, uma vez que, caso haja algum acometimento renal em que os rins eles se tornam mais edemaciados, né, com aumento de volume importante, ele pode gerar uma compressão destes nervos, o que vai fazer com que haja uma irradiação de dor para a região inguinal do lado direito, tá? Ipsilateral, para a região da virilha, aqui, que é a região que é inervada pelo nervo ilho hipogástrico e ilho inguinal. Então, é muito importante, né, ter em mente essa relação caso algum paciente relate, né, tenha queixa de dor na região anterior aqui da pelve, tá? Da região aqui inguinal, que é inervado por esses dois nervos, que pode ter um acometimento renal. Então, o rim, ele é um órgão extremamente frágil, né, delicado, que se encontra ali, né, retroperitonealmente, mas ele apresenta muitas estruturas de fixação e de proteção. Bom, então nós vamos ter 3 camadas ali de proteção. A cápsula renal, que é a mais profunda, que ela vai estar ali fazendo o formato de todo o rim, tá, e protegendo. Tem a cápsula adiposa, que é uma camada média, né, fazendo a proteção e o posicionamento, como se fosse um coxim, né, gorduroso ali, absorvendo impactos também, né, e evitando com que o rim ele tenha mobilidade excessiva. É uma gordura de sustentação de posicionamento.
E nós temos a fáscia renal, que é mais superficial, né, mais externa, que ele vai estar ancorando ali as estruturas adjacentes, tá? E a parede abdominal. Bom, lembrando que há um acometimento de que os rins, eles apresentam, né, uma cápsula adiposa, como bem falado, mantendo ali o posicionamento do indivíduo. Mulheres que apresentam uma quantidade muito baixa de gordura corpórea ou que sofreram um emagrecimento exponencial muito grande, tá? Normalmente, este tipo de essa patologia acomete mais mulheres, mas também não exime os homens de serem acometidos, tá? No caso, a nefroptose ou rim flutuante, tá? O que vai gerar, o que é a pitose renal? Seria a queda, o deslocamento ali do rim. Como a cápsula renal, ela é inervada, né? Altamente inervada, o que vai acontecer? Esse indivíduo ele vai sentir uma dor muito intensa, muito forte durante algum movimento brusco, né, em que ou algum pequeno movimento brusco do corpo que pode gerar alguma movimentação deste rim, né, no seu posicionamento, e isso vai fazer com que o indivíduo ele tenha uma dor muito intensa e pode inclusive levar-se, né, a síncope, ao desmaio. A dor é muito forte, tá? Também pode ser acometido pessoas que têm algum tipo de deficiência ali de sustentação na cápsula adiposa e na fáscia renal. Então, reparem neste corte transversal, que a gente consegue identificar aqui os rins, né, com a cápsula renal bem rente aqui ao rim, depois a cápsula adiposa, a fáscia renal, né, e por fim ali nós vamos ter o peritônio sustentando. Então, o rim ele é muito bem fixado e protegido aqui por essas estruturas como um todo. Bom, como vocês podem bem ver, aqui nós temos então um rim, né, que apresenta a cápsula renal aqui seccionada, né, e refletida ali para que vocês possam ver aqui a porção do parênquima, tá? Então aqui nós temos a face anterior, margem lateral, margem medial, polo inferior, polo superior, tá? A face posterior se encontra do outro lado. Na região do hilo, na margem medial, nós apresentamos estruturas do tipo artéria renal, veia renal e ureter. Então, a organização morfológica, né, da estrutura interna renal inicia-se do externo para interno. Nós temos a cápsula fibrosa, tá, que é ou denominada de cápsula renal, tá, que ela é facilmente removida pela pinça, tá, e ela que vai apresentar sensibilidade dolorosa por ser altamente inervada, tá? E essa cápsula, uma característica é que ela é pouco distensível, ou seja, ela não, caso haja um aumento, né, no volume renal, ela vai ser distendida, né, assim, ela vai receber pressão, fazendo com que haja uma sensibilidade dolorosa e uma queixa do paciente, tá? A cápsula subfibrosa, ela é contínua com o estrômio e ela fica entremeada a este parênquima renal, tá? Ela não é facilmente removida, então é necessário quando se puxa, né, se tenta fazer uma dissecação dessa cápsula, normalmente a gente tem extrema dificuldade porque ela é extremamente aderida ali ao parênquima renal. Logo abaixo da cápsula subfibrosa, vem o córtex renal com a medula renal, e assim com os lobos e lóbulos. Então, aqui podemos identificar, né, a cápsula, ok? Onde apresenta-se aqui a porção do córtex renal, região da medula renal. A medula renal, ela vai ser constituída por pirâmides renais, tá? E por colunas renais. Então, aqui a gente tem as pirâmides renal, é essa porção daqui, que está mais amarronzada, tá? Porque ela tem um formato tridimensionalmente, como se fosse de uma pirâmide invertida, tá? Com o ápice voltado para estruturas denominadas de cálice renal. Cálice, no caso, menor, tá? Aonde nós temos aqui o encontro deste ápice, né, da pirâmide renal.
Bom, a pirâmide renal, ela vai apresentar em seu ápice, vai ser denominado de papila renal. Então, aqui nós temos a pirâmide, papila renal e aqui o cálice renal, tá? Cálice menor, tá? Renal. A união de vários cálices menores se dá, então, a formação do cálice maior, tá? E este cálice maior, né, a união de vários cálices maiores, se dá, então, a formação da pelve renal, tá? E a pelve, por sua vez, do ureter. Bom, aqui nós temos, então, a porção do córtex renal com a região da medula, formando, então, um lobo renal, tá? Então, o lobo ele é constituído por medula e por córtex, bem como essa medula vai apresentar aqui uma pirâmide, né? E uma parte de uma coluna renal, tá? Coluna vão ser porções que se encontram entre as pirâmides renais, tá? E constituída aqui pelo cálice menor. Reparem que toda a região aonde há algum tipo de espaço, nós temos uma gordura, né? Que é constituída aqui, né? Aqui é a porção do seio renal, esse seio renal aonde nós não temos a porção da pirâmide renal, mas que se encontra preenchida por gordura do seio renal, tá? Então, o tecido adiposo, ele não somente é uma gordura a fim de gerar ali suprimento energético apenas, mas também como preenchimento, tá? Evitando ali que tenha, então, qualquer tipo de deslocamento ou crescimento. Todo espaço ele tem que ser preenchido no nosso organismo, tá? Reparem também que a estrutura, né, menor aqui, essa amarelada, está representando um néfron, tá? Então, reparem que o néfron, ele apresenta uma característica aqui, né, bem fina, que nós já iremos retratá-lo, e ele apresenta aqui um ducto coletor, tá? Então, a partir do néfron, que é onde vai ser produzido a urina, nós temos o ducto coletor, que vai desembocar onde? Na região aqui da papila renal. A papila renal, ela vai, então, aqui vai gotejar a urina no cálice menor, que vai para o cálice maior, depois para a pelve renal, ureter e assim para o ureter, que vai conduzir até a nossa bexiga, sendo eliminada, então, pela uretra. Aqui, como bem podem ver, este sistema que nós vimos, essa organização interna renal, ela apresenta uma intensa vascularização, tá? Então, essa vascularização vai se dar pela artéria e por veias renais. Aqui, uma imagem cadavérica mostrando que essa imagem ela se encontra uma peça formalizada em formol, né? Então, se encontra numa coloração já mais esbranquiçada, mas nós temos aqui o córtex renal, tá? Com a medula, no caso aqui, a pirâmide renal, papila renal, aqui cálice menor, cálice maior, região da pelve renal e ureter. Nós temos aqui porção do seio renal também, região da coluna renal, entre aqui as pirâmides, porção da medula, né? E o córtex. O rim, a unidade morfofuncional do rim se dá pelo túbulo urinífero, que é constituído pelo néfron mais o túbulo coletor, tá? O túbulo coletor é um túbulo que ele vai ter a captação da urina por vários néfrons. Então, aqui, cada porção aqui seccionada, tá vendo? É uma porção onde tem um néfron, tá? Internamente. Aqui, por exemplo, tem 2 néfrons, tá? Então, como que é constituído esse néfron? Essa estrutura daqui, né? Toda enovelada, né? E bem comprida, na verdade, tá? Então, o néfron ele vai ser constituído por uma região mais alargada, né? Aqui essa porção aqui circular, tá? Onde apresenta uma arteríola aferente que está trazendo o fluxo, né? O suprimento sanguíneo aí para a região aqui do glomérulo renal. Então, o glomérulo renal, tá? Constituído aqui pelos capilares aqui, né? Glomerulares, ok?
aonde então eu tenho aqui uma arteríola aferente, glomérulo renal, arteríola eferente. Então, o sangue ele entra, passa aqui dentro do corpúsculo renal, tá? E ele sai. Reparem aqui nessa imagem que a arteríola eferente, onde está levando o sangue que está saindo, né? Ela está produzindo aqui várias ramificações que são o quê? Os capilares peritubulares, tá? Então, são capilares que se encontram paralelos ou periféricos, próximos aqui destes túbulos renais, tá? Por quê? Durante a produção aqui, durante a passagem do sangue aqui pelo corpúsculo renal, vai ter saída aqui de líquido, né? De porção aqui de líquido, contendo substâncias que vão ser filtradas. Então, este espaço daqui, ele está captando o líquido, tá? Que vai constituir, por fim, a nossa urina. Só que, após a saída do líquido daqui do sangue, né? Que vai ter ali várias substâncias, que vocês bem verão isso na fisiologia, durante o percurso desse líquido, muitos dessas substâncias, elas vão ser reabsorvidas, tá? Então, é necessário que haja uma intensa vascularização ao redor desses túbulos. Então, esses túbulos, quais são essas denominações? Túbulos contorcidos, proximal, porque está próximo do corpúsculo renal, tá? E nós temos alça de Henle, porque é como se formasse uma alça, tá? Ou alça nefrética, a mesma coisa. E o túbulo contorcido distal. Contorcido porque é um túbulo todo altamente contorcido. Então, proximal porque está próximo do corpúsculo renal e distal porque está mais distante, tá? E aqui ele vai em direção ao túbulo coletor. Por fim, após esse sangue passar todo aqui pelos capilares peritubulares, ele vai então formar então o que a gente chama aqui de vênula indo em direção à veia renal, tá? Então, reparem que há determinadas porções do nosso néfron, dos néfrons como um todo, né, que se encontram em regiões distintas do nosso rim. Então, quando a gente verifica a porção mais avermelhada que forma ali a nossa pirâmide renal, tá? A pirâmide renal ela é constituída por alça de Henle ou alça nefrética, tá? E parte ali, né, desse túbulo aqui, né, porção ascendente da alça nefrética aqui, e túbulo coletor. O túbulo contorcido distal e o túbulo contorcido proximal, bem como o corpúsculo renal, se encontram na região cortical. Agora, a alça de Henle e o túbulo coletor se encontram na região o quê? Medular, tá? Então, aqui a gente consegue verificar exatamente regiões do nosso néfron que se encontram em cada porção ali anatômica, né, macroscópica. Vamos lembrar, não esquecer, então, que os nossos rins também são órgãos endócrinos, é um órgão do tipo endócrino que faz a liberação de renina, tá? Responsável ali, né, no controle, né, da secreção da aldosterona, que vai regular ali a pressão arterial pelo balanço eletrolítico, e a eritropoetina, muito importante ali nas células da medula óssea, na produção das hemácias, tá? Como que se dá a vascularização, tá? E a drenagem, ou seja, a irrigação e a drenagem ali dos nossos rins. Bom, nós temos dois grandes vasos que são a artéria renal e veia renal, né? Como vocês bem já viram, né? Então, nós temos a artéria e veia renal. Reparem que da artéria renal, nós temos aqui, e da veia renal, nós temos vasos que vão em direção, né, à glândula suprarrenal e vão em direção também ao sistema o quê? Reprodutor, masculino, feminino, vai depender aqui, né? Ou veia testicular ou veia ovárica, ok? Muito importante aí para a porção endócrina. Bom, então, nós temos aqui, né, que os nossos uretérios, nós vamos ter, né, artérias aqui uretéricas que saem da artéria renal, tá? E nós temos aqui também
a artéria suprarrenal, que também está saindo na nossa artéria renal, tá? Então, vamos lembrar aqui destes órgãos que são muito próximos e fazem parte também ali dessa estrutura. Bom, reparem que aqui a artéria renal, tá? Ela está saindo aqui bem próximo, né? Aqui nós temos a saída da artéria mesentérica superior, tá? E aqui, lateralmente, nós temos as nossas artérias renais. Aqui, a veia cava, tá? Inferior, e nós temos aqui a veia renal, né? E aqui da veia renal esquerda, a gente tem saindo aqui, né? A veia testicular ou ovárica e a veia aqui suprarrenal. Bom, a vascularização, além desses grandes vasos, elas vão ter ramificações, como a gente viu, vocês puderam ver anteriormente. Então, reparem que a artéria renal, ela é uma artéria bem calibrosa, tá? E que vai apresentar diversas ramificações. Quais são essas ramificações? Nós vamos ter da artéria renal para artérias segmentares, artérias interlobares, artérias arqueadas, artérias interlobulares. Então, seguindo aqui, né, neste sentido, artéria segmentar, artéria interlobar, artéria interlobar, artéria arqueada, quando forma esse arco, e artérias interlobulares, tá? Formando aqui os lóbulos. Aqui nós temos lobo e aqui nós temos lóbulos, tá? Então, né? Lembrando aqui que nós vamos ter diversas ramificações. Quais são essas, tá? Reparem, quais são as artérias segmentares que nós vamos ter? Nós vamos ter 5, tá? Então, se você colocar a mão na sua frente, você vai pegar o seu polegar e vai dobrá-lo. É como se você estivesse pegando o seu rim, tá? Então, pegue o rim com sua mão, você vai ter 4 dedos anterior, coloque à sua frente, 4 dedos anterior e um dedo posterior, certo? Imaginem que são, então, suas artérias segmentares. Nós vamos ter 4 artérias segmentares anteriores, tá? Que são artéria segmentar superior, antero-superior, antero-inferior e inferior. Então, artéria segmentar superior, antero-superior, antero-inferior e inferior. Posteriormente, nós vamos ter o ramo que? Artéria segmentar posterior, que é o ramo posterior. Então, os ramos anteriores são 4 e o ramo posterior vai ser 1, tá? A partir daí, as demais ramificações se dão como mostrado anteriormente, tá? Lembrando, então, né, que a partir aqui da artéria interlobular, tá? Interlobular, nós vamos ter o quê? A arteríola aferente, formando o glomérulo, a arteríola eferente e depois os capilares peritubulares. Estes capilares eles vão se juntar para poder formar a veia interlobular e assim a gente retorna mais uma vez, tá? Como vocês bem podem ver nesta imagem aqui. Bom, a divisão dos nossos rins, caso haja, por exemplo, a necessidade de fazer algum tipo de cirurgia para retirada de algum lobo, tá? Como se dá a divisão desses segmentos, né, dos rins? Bom, os segmentos renais, eles são determinados por sua vascularização. Então, nós vamos ter segmento superior, tá? Então, lembra da artéria segmentar superior, onde vai suprir na região renal ali. Segmento antero-superior, antero-inferior, inferior e o posterior. Muito importante saber caso haja algum tipo de isquemia, né? Algum tipo de infarto renal, é importante saber a vascularização para que tenha o tratamento adequado, né? Bom, o fluxo renal, ele se dá, então, da mesma forma, como que nós acabamos de seguir. A artéria renal, segmentar, interlobar, arqueada, interlobular, aferente,
capilares glomerulares, arterioleferentes, capilares peritubulares, né? Aí vem as veias interlobulares, arqueadas, interlobulares até a veia segmentar e depois a renal. Tá faltando aqui a segmentar. Bom, lembrando que os nossos rins, eles comportam cerca de 15 a 25% do nosso débito cardíaco total. Ou seja, em repouso nós temos aproximadamente 5 litros por minuto passando ali pelos nossos rins. É importante saber também que a urina, né, ela tendo formação da urina pelos nossos néfrons, tá? Ela vai ser coletada ali pela nossa pelve renal e passar então pelos ureteres. O ureter, ele vai apresentar algumas regiões que a gente diz a divisão anatômica aqui dos nossos ureteres, que vai ser por porção. Tem aqui a porção abdominal, tá? Passando aqui pela artéria ilíaca comum, na hora que ela cruza e se divide em artéria ilíaca externa e interna, tem a porção aqui que a gente fala de pélvica, tá? E passando pela parede da bexiga, tá? Pelo músculo detrusor da bexiga, ela é denominada de porção intramural, tá? Há algumas regiões onde apresenta um estreitamento do ureter, o que normalmente é muito importante clinicamente isso saber, porque normalmente acontece quando o indivíduo há algum cálculo renal, né, ou litíase renal, né, que é a formação de cálculos, há a interrupção da passagem do fluxo de urina nessas regiões, né, porque são regiões mais estreitas, que é a primeira região aqui de constrição, que é a junção uretero-pélvica, tá? Ou seja, essa região aqui da pelve renal, tá? Então, formando aqui o ureter. Então, é a primeira constrição. A segunda constrição é quando ele cruza a artéria ilíaca externa, tá? Essa região daqui, na entrada pélvica. E na porção intramural, onde está entrando ali no músculo detrusor. Então, são regiões que normalmente a passagem do cálculo vai ser mais dolorosa. Lembrando também que o ureter, tá? Ele vai apresentar um trajeto que ele vai passar inferiormente ao ducto deferente no sistema reprodutor masculino, nos homens, e nas mulheres vai passar inferiormente aqui a porção da tuba uterina. A bexiga, né, é um órgão oco que tem a função ali de estar armazenando a urina até a sua liberação, tá? Que no caso nós temos uma bexiga masculina, tá? Onde ela vai apresentar a porção do fundo, né? O corpo, tá? Aqui com o epitélio da bexiga. O músculo que envolve, né? E que forma a bexiga é denominado de músculo detrusor da bexiga. Há uma região aqui onde apresenta um ligamento mediano da bexiga, tá? Que é denominado de úraco. Aqui nessa região que foi seccionada, que foi cortada, conseguimos identificar o ósteo interno, tá? Dos ureteres, denominados de ósteos uretéricos, tá? Na porção interna. E nós temos aqui o ósteo interno da uretra, na região da bexiga. Esses 3 orifícios, eles formam um triângulo denominado, então, esta região de trígono vesical. Lembrando que a bexiga feminina, tá, no sistema urinário, no órgão feminino, né, ela se encontra inferior ao útero, tá? Aqui nós temos o úraco, tá? Só o ligamento mediano da bexiga, correspondendo a essa região aqui, tá? Que se prende anteriormente e vai até a porção do umbigo. Repare, então, que a uretra feminina ela se encontra anterior à vagina, tá? Então, aqui está a vagina, aqui é a porção do útero. Já no sistema reprodutor masculino, lembrando aqui também, olha o tamanho da uretra feminina, né? Uma uretra pequena. Já a masculina é uma uretra maior e ela passa por algumas regiões, o que denomina, então,
o nome das regiões da uretra masculina. Então, ela passa pela próstata, tem um músculo aqui, né? Que é um esfíncter, né? Ali, masculino ali da urinário. Nós temos aqui o corpo esponjoso, né? Aqui com uma porção mais dilatada, denominada de fossa navicular, tá? Então, a uretra feminina é uma uretra pequena, cerca de 3 centímetros, e a uretra masculina é uma uretra já maior, com aproximadamente aí 15 a 18 centímetros. Então, a divisão da uretra masculina se dá pelas regiões o qual ela atravessa. Então, pela próstata, a uretra prostática, pelo músculo ali, né, profundo do períneo, nós temos ali a porção membranosa, tá, da uretra, e depois a porção esponjosa da uretra. Essa porção esponjosa, aqui no corte transversal, pode-se ser visualizada aqui passando pelo corpo esponjoso. E ao final, né, há uma dilatação antes do ósseo externo da uretra, denominado de fossa navicular. Muito obrigada e tenha ótimos estudos.